Então, recentemente a gente passou por um... Posso contar esse caso? Com certeza. O Augusto, a gente não mudou ele de escola ainda. Nem ele, nem o Felipe. Nem entrei na questão da identificação do Felipe ainda, né? Que tem perfil completamente do irmão. Assim, tem cabelos brancos aqui. Não é à toa. Eles são diferentes. São. Tô completamente diferente. Mas só pra contar esse caso do Augusto. Ele teve essa identificação ano passado. Ele não tava numa turminha que ele conseguia lidar muito bem ali com as crianças e tal. Então a gente resolveu mudar de turno. Falei, vamos sair do período da tarde, vamos pra manhã. Eu acho que de manhã as crianças são mais calmas. De repente ele pega uma turma mais legal. Vamos fazer essa mudança. E aí ele tem um amiguinho novo que desde que a aula começou, ele vem me contando. Mãe, nossa, meu amigo é muito acelerado. Meu amigo, ele é muito raivoso. Ele fala raivoso. Meu amigo é muito raivoso. E eu, filho, mas será que ele não tá precisando de ajuda? Mas a professora mandou ele ficar quieto. Aí ele ficou, mas ele tava... Enfim, algumas semanas atrás, meu marido foi buscá-lo na escola. O Augusto chegou em casa chorando. E a gente pediu pra ele contar o que tinha acontecido. E ele explicou que esse amigo tava enfrentando muito a professora. A professora deu, aquela bronca, fez ele ficar quieto pra ela poder continuar dando a aula, porque, os professores também têm um currículo imenso de matéria para passar para essas crianças. E essa criança ficou muito consternada. Então ele olhava pro lado e via o amigo ali estribuchando de raiva, sem acolhimento, porque a professora não tinha, não sei nem se o preparo ou até a possibilidade, porque é uma professora só com todas as crianças, né? De acolher aquela criança. E o Augusto olhava e aquilo estava incomodando ele olhava e aquilo estava incomodando. E o que ele fez? Ele fez um desenho da professora e escreveu: o que você está sentindo? O que você gostaria de fazer? Alguma coisa assim. E entregou esse desenho pro amigo. O amigo, assim que recebeu o desenho, começou a riscar a professora inteira. E aí a professora percebeu, perguntou o que era aquilo, e quem era responsável por aquilo, e ele falou: eu e o Augusto. E foram os dois parar na diretoria, né? Foram parar na direção. E aí eu sou chamada na escola, tá aqui o desenho. O Augusto, eu falei, como que ele reagiu? Ele ficou muito preocupado. Ele jamais imaginava que o amigo ia dizer aquilo da professora, que odiava a professora, que tava rasgando ali a professora, enfim. Ele ficou assustado com a reação do amigo e ele ficava o tempo todo repetindo pra mim que não era aquilo que ele queria. Mas ele não pensou, né, mãe? Ele não raciocinou como que aquilo ia se desenrolar. Então, ele provocou essa situação. E ele precisa entender que ele é responsável por essa situação, né? Ele provocou, ele instigou o amigo. Então, ele é coautor do crime ali. E aí, eu peguei e falei, mas vocês conseguem entender que o Augusto, ele estava sofrendo, vendo o amigo sendo injustiçado, o amigo precisando de um acolhimento, e ele é uma criança de 10 anos que, de uma forma inadequada, pode até ser, ele tentou acolher o amigo dele. Só que essa criança não está recebendo o acolhimento adequado. Seja, não sei quem é a família, é uma criança nova, não sei, nunca nem vi, não sei identificar. Mas eu falei, a gente não sabe o contexto da família dessa criança, mas dentro do contexto escolar, essa criança está precisando de ajuda e, de repente, não foi acolhida. Eu falei, você consegue... E aí tem a questão também das habilidades sociais, que é outra questão do lado B. O meu filho, por exemplo, ele não tem habilidade social. Então, ele não percebe que ele está se envolvendo num problema. Ele não percebe se a pessoa está sendo sarcástica com ele, se a pessoa está sendo tendenciosa, oportunista. Ele não percebe. E aí, ele vive se metendo em confusão e ele não tem a menor noção daquilo que ele se enfiou, do problema que ele se enfiou. E isso deixa a gente de cabelinhos brancos. Gente, é muito complexo. É complexo, mas o que eu penso? Eu penso que
esse despreparo todo é justamente por falta de informação e porque também nós somos fiéis ao que a gente aprende lá atrás, né? Então, há 20 anos atrás, eu aprendi que superdotado era aquela criança que era inteligente em todas as esferas existentes no mundo, né? De matemática a artes, né? E a gente hoje entende e sabe que não é bem assim. Então, essa criança, ela acaba sofrendo as consequências do que a gente aprendeu lá atrás, né? E como desmistificar tudo isso e como mudar as escolas. O que vocês pensam, assim, né? Vocês que estão nesse mundo, o que faria diferença? O que faria diferença hoje, Paula, nas escolas, por exemplo? Para que essas pessoas pudessem, de fato, ser quem são nesses ambientes? Eu acho que informação, né? Desde o ano passado a gente tem a lei sobre superdotação, que na semana do dia 10 de agosto a gente comemora a Semana da Superdotação em Londrina, e não é só uma data de comemoração, é de realmente levar informação para as pessoas. Conscientização sobre a superdotação. Então, eu acho que levar informação àquele profissional. Só que também aquele profissional precisa estar aberto para essa mudança acontecer. Porque as escolas são muito tradicionais. Elas seguem um padrão muito tradicional e onde os superdotados não se encaixam. E também saber que existem tipos, classificação de superdotados. Nós temos sim aquele que todo mundo fala, aquele que é um dos seus filhos, né? Porque gênio é aquele que fez alguma diferença no mundo. Foi reconhecido. Então, quando você está jogando gênio numa criança, você está jogando o peso de que ela tem que ser alguém para a humanidade. Sim. E ela não precisa desse peso. Então, sim, ele é um superdotado acadêmico. Acadêmico é aquele que vai bem em tudo, é aquele queridinho da escola. Leila, desculpa, Paulo. Existem 5 perfis de potenciais, né? Dentro de alguns estudos identificaram esses 5 perfis, que é o acadêmico, intelectual, de liderança, de motricidade e o artístico, né? Igual o da Paula, o criativo produtivo está dentro da parte artística, né? O intelectual e o acadêmico parecem sinônimos, mas eles não são, porque um é você gostar de estudar, outro é você gostar de aprender.